Alô, amigos, mais uma vez estamos iniciando o podcast do Gente que Fala. Nós estamos no ar, vocês sabem como, nas redes sociais, também no YouTube, no Instagram, Facebook, TV aberta e ao TV. Na TV aberta, diariamente às 17 horas. Eu tenho um prazer imenso, enorme mesmo, de receber hoje aqui um amigo, ex-colega de trabalho e muito famoso. Vocês vão gostar de saber um pouquinho da história dele. Estou falando do Getúlio Anachiro. Como vai, Getúlio? Muito obrigado, Fausto. Eu vou muito bem, obrigado. Eu também vejo com muita alegria você nessa disposição e, sobretudo, com uma nova perspectiva aí em matéria de comunicação. Parabéns. A gente tem que se reinventando de vez em quando, né? Claro, na nossa longevidade nós precisamos estar sempre redescobrindo né, e fazendo novas coisas. Deixa eu ler aqui o seu currículo. Você é sociólogo, cientista social, vereador pelo PMDB em São Paulo, foi deputado estadual também pelo PMDB em 2 mandatos, exerceu cargos técnicos na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a nossa famosa CET, foi fundador do PSDB, eleito a constituinte aqui de São Paulo com 61.409 votos, obtidos na maioria na capital, e nela participou como membro efetivo da Comissão dos Municípios e Regiões Metropolitanas, suplente da Comissão de Administração Pública do município de São Paulo, e foi secretário municipal de transportes aqui em São Paulo. Foi também secretário estadual dos negócios metropolitanos. É isso? Confere? Confere. Quanta coisa, hein, Getúlio? Faltar, inclusive, alguma coisa. Eu fui secretário da Saúde. Saúde também. Fui secretário da Saúde também. Fui o primeiro secretário não médico no estado de São Paulo que está no Brasil. Eu não sei por que tem a pessoa, para uma Secretaria da Saúde, tem que ser gerida por um médico. Não sei até que ponto. Na verdade, tem que ser um gestor público, né? E exatamente nessa condição que eu fui escolhido para ser secretário da Saúde, para implantar um novo modelo de atendimento ao público. Como Serra foi ministro Como da Serra. Saúde. Posteriormente, o Serra foi ministro da Saúde. E fez uma belíssima gestão. Exatamente. Foi o primeiro não médico a assumir a secretaria, ao Ministério da Saúde. Getúlio, você nasceu aonde? Eu nasci em Itariri. Itariri é a primeira cidade depois do litoral sul. Terminou Peruíbe, o próximo município é Itariri. Portanto, já está na entrada do Vale do Ribeira, ou no fim do Vale do Ribeira, se você pensar no sentido contrário. Se for por Santo Amaro, o Maluf queria fazer isso. Uma estrada que ligasse Santo Amaro Parelheiros aquela região. A Itanhaém e Peruíbe. Então, levaria meia hora, 40 exatamente, minutos. Seria encurtar o caminho. Eu também acho que essa é uma alternativa boa. Tem o problema de meio ambiente, é preciso contornar essa questão, mas uma outra alternativa que se oferece aqui no estado de São Paulo. Existem gargalos hoje, sobretudo nos finais de semana, nas férias, em relação a imigrantes, a Anchieta, e, portanto, essa seria uma saída realmente muito positiva, muito boa. Ia reduzir o tempo de viagem. O problema é que ali tem muito verde, né, Getúlio? Esse é o problema, quer dizer, você tem que realmente conseguir, primeiro, aprovação por parte dos setores que lidam com a questão de preservação ambiental e, por outro lado, hoje me parece que existem já condições de construção, de viabilidade de engenharia para você realmente preservar o máximo possível o meio ambiente e podendo construir essa rodovia. Eu acho que é uma questão de tempo e, sobretudo, uma questão financeira. Você tem filhos, Getúlio? Tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho.
A filha mais velha nasceu no Chile, como também o meu segundo filho, o Rodrigo. Eles nasceram no Chile na época em que eu estava exilado. Nós vamos falar sobre por ocasião da ditadura. Durante a infância, você acompanhava os seus pais? Eram políticos também, não era? Os meus pais sempre tiveram uma atuação muito grande, sobretudo na comunidade nipo-brasileira, de Tariri e de toda a região do Vale do Ribeira. Meu pai foi fundador da cooperativa dos bananicultores, fundador da cooperativa de eletrificação rural, quando ainda não havia eletrificação naquela região, e foi muito atuante no sentido das questões sociais, das questões de solidariedade aos refugiados, aos que estavam em guerra, no período da guerra. Meu pai, antes da guerra, em 1939, levou os 4 filhos para o Japão, 5 filhos para o Japão, deixando 4 lá para serem educados, e voltou com o mais novo. Nisso estourou a guerra e eles não puderam mais voltar, ficaram 10 anos separados dos meus pais. Então foi um período, e o que eu realmente trago de carga hereditária dada pelos meus pais foi exatamente isso, essa educação no sentido da solidariedade, da ajuda mútua, né? E da participação nas atividades sociais de um grupo, seja um grupo da sociedade ou seja um grupo comunitário, etc. Getúlio, conta um pouquinho dessa história do exílio. Então, durante meu período de estudante, tanto na área secundarista quanto na universitária, eu fui muito ativo. Eu participava do Grêmio Estudantil. O primeiro foi você vê a evolução na época. Nós tínhamos um Grêmio que se chamava Centro Acadêmico Presidente Roosevelt. Foi o primeiro centro acadêmico de uma escola secundária. Normalmente se chamava Grêmio, o nosso chamava Centro Acadêmico. Sim. Imitando um pouco o que ocorria nas universidades. Sim. E nesse Grêmio, nós realmente realizávamos muitas atividades, não só normais, recreativos da época, baile de calouro, etc., mas também atividades políticas. Por exemplo, nós tivemos várias conferências sobre independência da África, não é? E tivemos, inclusive, um professor de história que fez uma abordagem muito importante sobre a independência da Argélia. Foi aí que começou a nossa vocação para a questão política. Eu gosto de colocar isso também, que o Colégio Estadual Presidente Roosevelt foi o primeiro núcleo da Quarta Internacional. Imagina você, garoto de 14, 15 anos, estudando marxismo no final de semana, dado por um time lá de 7, 8 pessoas, entendeu? Sim. E depois, quando na universidade, eu fui presidente do meu Centro Acadêmico Sociologia e Política, e fui vice-presidente da UEE, da União Estadual dos Estudantes. Nessa condição, quando nós estávamos para realizar uma assembleia em São Bernardo do Campo, o DOPS apareceu e prendeu todo mundo, sem nenhuma motivação legal, porque a UEE era uma entidade legal existente, uma organização civil, né, com estatuto registrado em cartório e tal, e sem nenhum questionamento na justiça. Mas prenderam todos nós. Cerca de 150 estudantes foram presos, conduzidos na Via Anchieta, formou-se um comboio de ônibus, fomos direto para o DOPS. Lá eles fizeram uma triagem,
desses 100 e tantos, sobraram uns 30, 40. E desses 40, indiciaram 12, e dos 12, 4 tornaram-se réus. E eu fui um deles. E antes do julgamento final, eu resolvi partir para o exílio. E fomos para o Chile. Foi um período difícil. Foi um período difícil, até mesmo da saída do Brasil no dia da nossa condenação. Nós fomos condenados à réveil, nós não comparecemos no julgamento. Eu já estava me arrumando para ver para onde nós íamos, e o caminho escolhido foi o Paraguai. Então, nós fomos até Sorocaba, com um cunhado de um amigo, um dirigente também, que foi preso comigo, Fausto Xará, Fausto Carneiro, e nós fomos para o Paraguai, primeiro para Foz do Iguaçu. E aí sempre foi aquela coisa de tensão, porque tinha muitas barreiras, e nós não sabíamos, como tem hoje, né, um sistema de comunicação muito rápida. Imediatamente a polícia é avisada em todos os pontos. Naquela época não, mas nós não tínhamos informação se os nossos nomes já estavam nessas barreiras. E aí, cada vez que passavam por a barreira, era um... Né, nós estamos falando na década de 1960 ainda? Isso, 60 e isso foi 67. 67. Perdão, antes de 64. Foi antes? 63. 63. É. A Revolução foi em 64. A Revolução foi em 64. E aí eu fui preso, fui preso, fui condenado à réveil, mas nós já estávamos a caminho do Chile. E aí eu fiquei no Chile durante 6 anos, durante todo o período da ditadura. Voltamos com anistia. Sim. E foram muito bem-vindos todos. No Chile, sim. No Chile, eu fui a primeira leva, nós fomos a primeira leva pós-64. Aliás, foi depois de 60, pós-64. Então, na primeira leva foi o Serra, tinha sido o Fernando Henrique Cassado, um monte de gente, naquele período de cassação e tal, não sei o quê. E logo depois teve o interregno e nós fomos julgados, foi o primeiro julgamento depois do AI-5, depois de 64. Então foi junto praticamente com o AI-5. E aí nós fomos condenados mesmo. E lá fomos muito bem recebidos. Os brasileiros que estavam lá desde 64 já tinham uma posição um pouco mais acomodada. Tinha muita gente trabalhando já na organismo internacional, na CEPAL, CELAP, DESAL, etc. E aí, no terceiro dia que eu estava lá, consegui uma bolsa de estudo, fui fazer pós-graduação em Ciência Política e Administração Pública, o que me abriu um campo muito grande no retorno, inclusive, para o Brasil. E um fato interessante, o seu pai deu o seu nome Getúlio em homenagem ao Getúlio Vargas, né? Esse é o episódio engraçado, porque meu pai foi acusado de ser espião do eixo. E naquela época, já no auge da Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrando na guerra e o Japão já na Guerra do Pacífico, ele foi acusado de ser espião do eixo. Então foram prendê-lo. E naquela ocasião, todos os japoneses que estavam morando no litoral, seja em Santos ou na Baixada Santista, foram obrigados a se retirar para o interior, foram forçados. Foi um episódio muito triste da história brasileira, particularmente em Santos, quando esses imigrantes foram forçados a deixar seus lares, abandonarem suas casas e irem para o interior. E aí meu pai teve ordem de prisão por parte de um delegado do DOPS que foi lá prendê-lo, né, sob a acusação de que ele era um espião do eixo.
Meu pai falou, mas vocês estão prendendo japonês, inclusive aqui, longe do litoral. Nós não estamos no litoral. E eu gosto tanto do Brasil, que inclusive hoje nasceu um filho e eu vou dar o nome de Getúlio Vargas, Getúlio em homenagem ao presidente Getúlio Vargas, tal. Aí acabou em pizza. Que bom, né? Que bom. E o senhor Getúlio, então, é homenagem mesmo ao ex-presidente, exatamente. né? O que motivou você a escolher a sociologia, Getúlio? Então, eu, por influência pelo meio que eu convivi e, sobretudo, pela educação dos meus pais, no nível de solidariedade, de ajuda mútua, não é? Convém recordar que, logo depois da guerra, em 45, 46, meu pai fazia campanha para arrecadar recursos, alimentos, agasalhos, dinheiro para mandar para o Japão para a sobrevivência pós-guerra. E isso me marcou muito, sabe? Essa participação muito ativa do meu pai, da minha mãe, nessas entidades sociais, né? E com isso eu acabei escolhendo sociologia, que era uma área vocacionada aos estudos das relações sociais, aos estudos praticamente do homem. Se você incluir a antropologia, você tem, então, toda a formação do ponto de vista social e do ponto de vista da cultura. Você teve na sua formação gente especial como Florestan Fernandes, por exemplo, Paul Singer, o Otávio Lane. Isso. Tem mais alguém que você lembre? Na verdade, eles não eram professores do meu curso normal. É que eu fiz, além disso, alguns cursos de pós-graduação na Universidade de São Paulo e algum curso de extensão cultural com a participação desses professores, que indiscutivelmente foram os melhores professores na área de ciências sociais, de economia. Paul Singer, Ottaviani e... Qual foi que eu disse outro? O Florestan Fernandes. Paul Singer. Florestan Fernandes foi o pai da sociologia no Brasil. De modo que essas... Olha ele aí. Exatamente. Florestan, Paul Singer e Ottaviani. Esses realmente foram inclusive eu fiz um debate, quando eu fui presidente do Centro Acadêmico, eu fiz um debate entre Otávio Iane e aquele colunista do Estadão, que era também um professor de ciência política. Agora não me lembro. É pai do que faz a apresentação na CNN. Bom, e foi um debate extremamente duro, extremamente vibrante, que era sobre Brasil Pátria Grande. Sim. Que na época, em plena ditadura, estava em voga essa história de Brasil Grande, Brasil, a evocação do Brasil como uma grande nação, grande pátria. E foi um debate extremamente importante, extremamente crítico e, sobretudo, para colocar realmente o Brasil no patamar da realidade, não de uma utopia que, em certa medida, era inatingível para muitos, sobretudo para a população mais marginalizada, mas apenas para uma camada muito pequena da nossa elite. Qual é a história sua com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais? Então, eu quando fui para o exílio, eu acabei recebendo uma bolsa da Unesco para fazer o curso de Ciência Política na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que foi um organismo... Flaxo. Facultad Latino-Americana de Ciências Sociais, que foi um organismo criado pelas Nações Unidas, pela Unesco, Nações Unidas, para
a população, os estudantes latino-americanos. Na verdade, aceita estudante toda a parte do mundo, e inclusive tinha vários fora da América Latina, dos Estados Unidos, do Canadá, e onde nós fizemos o curso de Ciência Política e Administração Pública. E esse curso, para mim, abriu muita perspectiva. Inclusive, eu tinha convite para fazer pós-graduação, doutorado nos Estados Unidos, mas acabamos decidindo voltar para o Brasil, porque já tinha sido proclamada anistia e, na verdade, nosso destino sempre foi voltar para o país. Mas essa experiência valeu para você. Agora, essa experiência foi extremamente positiva, extremamente gratificante, porque, além da parte acadêmica, da parte profissional, nós também pudemos estabelecer várias relações com os companheiros, colegas da nossa turma. Tinha paraguaios, argentinos, chilenos e hondurenhos. Então, diferentes partes. E que permitiu também, posteriormente, eu ser depois chamado para ser consultor do programa FAO-BID em Honduras e Equador. Olha, e onde entra o Instituto Coordenador de Investigações Sociais? Foi onde, logo depois da minha pós-graduação, um dos fundadores, criadores desse instituto, me convidou, me conhecia da faculdade e me convidou para ser um membro, investigador, pesquisador desse instituto. E eu lá participei com Sunco, que é a mulher do Sunco, Oswaldo Sunco, que foi um dos maiores economistas do Chile, com vários outros professores, Bagu, que era um dos maiores historiadores da Argentina, e nós organizamos esse instituto e tocamos para frente. E eu permaneci nesse instituto até o final do meu exílio, quando nós decidimos voltar para o Brasil. Foi em Havana mesmo? Não, isso foi em Santiago do Chile. Sim, mas na capital? Na capital. Você recebeu outro convite, lecionar Antropologia Cultural na Universidade Católica de Santiago. Sim, isso é verdade. Então. Eu, durante esse período, o pessoal da Universidade Católica, com quem a gente tinha certa convivência, convidou Universidade. Isso. Convidou, na verdade, a minha mulher, Silvia, que era formada em Sociologia também com especialização em Antropologia. E ela foi aluna da mulher do Fernando Henrique, como é que ela chama? Dona Ruth. Dona Ruth. Foi aluna da Dona Ruth. Mas ela não aceitou, porque ela estava ainda perturbada com essa história de exílio, de ter que sair do Brasil, entendeu? Ela, filha única, imagina. Então, saí abruptamente do país, né? Ficamos um mês separados até eu me ajeitar e tal. E aí eu acabei aceitando o convite dela. Falei, não, tudo bem, ela não quer vir, você pode substituí-la? Falei, tá bom, foi lá. E aí foi a primeira vez que eu dei aula para o pessoal da universidade. Após o golpe militar lá no Chile, houve um endurecimento das condições para professores, principalmente os estrangeiros, né? Nossa, o Fausto, nossa faculdade era um organismo internacional, ela estava teoricamente preservada, né? Ela não podia sofrer qualquer tipo de embaraço, qualquer ameaça. E, para isso, inclusive, o governo chileno, o governo da ditadura, nomeou um representante do governo, isso na Flaxo, o governo nomeava um representante, nomeou um almirante para ser representante do governo na Flax, na direção da Flax.
E até é engraçado, porque ele chegava de carro, punha no estacionamento, descia do carro, abria a porta-mala e descia com uma metralhadora portátil. Que época. Que época. Pois é, ia assistir a reunião, lógico, deixava a metralhadora do lado. Não era então de ameaça nada, mas... Entendeu? Mas todo mundo vendo. Mas todo mundo vendo. Sabia que ele estava armado para qualquer tipo de coisa. E era assim. E eu cheguei a assistir, durante esse período, por exemplo, vi cadáveres no rio Mapocho. Da minha casa até a faculdade eu tinha que percorrer praticamente todo o rio Mapocho. E lá você via gente parada e tal. Um dia, por curiosidade, eu também parei e fui ver, eram cadáveres boiando. Vi 3 ou 4 cadáveres boiando no rio Mapocho. E assim foi. E uma pressão muito grande na faculdade. Eu falava com os meus sogros, meu sogro praticamente toda semana na universidade, numa outra universidade, uma universidade técnica do Chile, que tinha um rádio amador. E a gente se comunicava com o Brasil pelo rádio amador. Com o golpe e com a presença dos militares, acabou. A pressão dentro da universidade era total. Não tinha moleza. Realmente você não tinha nenhuma liberdade de nada, nem para se comunicar, nem para se expressar. De modo que a situação, principalmente para as universidades, foi muito dura. Mas, de um modo geral, para a população. Eu me lembro que nós ainda estávamos no toque de recolher, isso foi logo depois do golpe, quando o nosso vizinho nos convidou: olha, aqui não vai acontecer nada, vocês não querem vir tomar um café? Era só dar a volta no portão e estava lá. Falei, tá bom, nós vamos. Fechamos a casa, a nossa filha, que tinha nascido, já estava aqui no Brasil com os avós. Nós fomos. Fausto, lá pelas tantas da noite, uma balaceira geral. E você não sabia de onde era, de onde não era. E o único lugar que era uma casa popular, que era praticamente de vidro, tijolo e vidro, muito vazado. O único lugar que você tinha relativa proteção era na banheira, que era de ferro. E teve todo mundo lá dentro da banheira e ficamos esperando. Aqui cessou, mas aí ficava aquela dúvida: voltamos ou não voltamos para casa? E se encontra um ferido na porta? Você recolhe? Entendeu? Você chama a polícia? Era um drama muito sério. Entendeu? Essa coisa que você não sabe. Quando você assiste, tudo bem, mas quando você é partícipe desse processo, você não sabe. Pô, esse encontro, um cara ferido, pedindo socorro, você vai negar? Não é? Quer dizer, qual o seu nível de solidariedade da sua humanidade? Pô, aí você ficava, putz, mas põe em risco a família, minha família, o vizinho. Ficava no impasse, então né? ficava no impasse, né? Até que Tomás Coragem fomos ver, não tinha acontecido nada, mas era esse drama, o drama do cotidiano da situação de ditadura, com toque de queda. Eu me lembro que meus sogros foram trazer a minha filha e depois ficaram lá. E foi antes do nascimento da minha filha. Aí ele foi para o Chile nos visitar a filha e tal. Aí ele teve um infarte. Infarte no toque de queda. Imagina você, de noite. Como é que você faz? Aí liguei para o exército. Aí eles mandaram um pelotão. Mandaram um militar numa viatura e falaram: você abaixa os vidros, acende
lanterna de dentro, vem com o vidro abaixado em baixa velocidade. Nós vamos acompanhá-lo. Fomos até o hospital. Imagina você, infarte. O que você quer fazer é levar o mais rapidamente possível. Não, você tinha que ir naquela marcha lenta e, olha, e por isso que eu fico... Esses caras que pedem a ditadura não sabem o que é. E não precisa ser de direita nem de esquerda. Na verdade, a ditadura muitas vezes não diferencia nada. Né? É lógico que é sempre visando um lado, mas na verdade você acaba atingindo todo mundo. Entendeu? Atingir famílias que você tem gente de todo tipo, né? De todo contexto. Então, quem participou, quem viu a ditadura, quem sofreu os horrores da ditadura, eu aqui em 64, e depois lá no Chile, a queda do Allende, não tem o que falar. Não dá para você aceitar qualquer resquício de ditadura. Curiosamente, você saiu daqui por causa da ditadura e foi pegar a ditadura lá. Pegar a ditadura lá. No Chile. Exatamente. Você viveu também a ditadura no Brasil. Como foi aqui? Pois é, aqui, a verdade é que fora essa condenação que eu tive, foi até um pouco mais liberal, no sentido dos primeiros anos do governo da ditadura. Quando nós fomos indiciados por causa da Assembleia lá do EE, nós fomos presos e nós seríamos julgados pela Justiça Militar. E o juiz era o Dr. José Tonico Barreto. E eu tinha, como os demais, que pedir autorização para o tribunal. Para ir ao Vale do Ribeira. Eu era profissional, eu era sociólogo do Vale do Ribeira. E de vez em quando eu tinha que descer para o Vale do Ribeira fazer pesquisa, fazer levantamento, isso foi em 67. etc. 67. Fausto, a verdade é o seguinte, que toda semana nós tínhamos que passar lá na segunda auditoria da segunda região militar para assinar o ponto que nós estávamos presentes aqui em São Paulo. Sim. Era uma espécie de tornozeleira eletrônica, né? Que hoje é controlado digitalmente. Mas naquela época a gente era obrigado a ir pessoalmente no tribunal, assinar o livro de ponto e dizer que nós estávamos presentes, de corpo presente. Isso foi, eu recebi essa autorização, por exemplo, em 10 de agosto de 67. Entendeu? Para ir como profissional ao Vale do Ribeira. Eu trabalhava lá. Como surgiu o convite para assumir o cargo de secretário dos Transportes? Logo depois da volta ao Brasil, eu fui trabalhar na Companhia do Metropolitano de São Paulo para criar a Companhia de Engenharia de Tráfego. Foi para o metrô. Fui para o metrô. Foi aí que nos conhecemos. Com um grupo de profissionais com o objetivo de criar a Companhia de Engenharia de Tráfego. Você me faz lembrar do Paulo Mário Mansur. Isso foi depois. O Paulo Mário Mansur foi quando eu fui para a Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, que eu comandava o metrô também. E o Paulo foi um dos diretores do metrô. Inesquecível. O Paulo foi grande embora companheiro. Cedo demais. Né? Muito cedo. E aí o que aconteceu? Eu fui participar da criação da CT. Fiquei lá praticamente até 82, quando houve uma série de eventos lá que o prefeito resolveu me demitir. E, na verdade, por alegações políticas, né? Porque eu eventualmente seria candidato a vereador pelo PMDB e pelo MDB de então, e me mandaram embora. Aí foi
foi o mote da minha campanha, né? E que, inclusive, alentou muito a campanha do Montoro, que concorria com o Reinaldo de Barros, e ele levantava isso, ó, demitido por razões políticas, não sei o quê, Getúlio Hanashiro, técnica. Isso também me levou a incentivar na minha candidatura a vereador. Como eu tinha sido da CT, eu criei grupo de trabalho na CT e com os companheiros da CT na minha campanha, muito voltado à área de trânsito e transporte. Então, quando eu ganhei a eleição, o presidente que estava montando, o presidente da Câmara estava montando, queria ser presidente da Câmara, ele fez uns convites. Olha, se eu ganhar a presidência, eu vou ser prefeito. E aí eu te nomeio secretário de transporte. Você topa? Topo. Saí de lá mesmo. E aí ele foi montando o secretariado dele e me convidou. Quem era? Altino Arantes. Altino Lima. Lima? É. Sim. Altino Lima. Ele foi o primeiro prefeito, ficou 2 meses ou 3 meses até a posse até a indicação do Mário Covas pelo Montoro. Sim. Montoro ganhou a eleição e nomeou o prefeito Mário Covas. Mário Covas. Aí o Mário me manteve. Ele me conhecia também, já tínhamos trabalhado juntos, feito a campanha. E fiquei lá durante todo o mandato dele. E naquela época, vereador eram 6 anos. Mas eu larguei os 2 anos restantes para ser candidato a deputado estadual. Aí me candidatei a deputado estadual, me elegi deputado estadual. E depois, por indicação do Mário Covas, o Quércia Quércia ganha a eleição, me nomeia, substituindo o Montoro logo depois, né? Me nomeia secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos, que hoje é a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Naquela época, a Secretaria dos Negócios Metropolitanos era muito mais ampla do que a Secretaria em si de Transportes. Ela envolvia as 27 regiões metropolitanas. Então, eu tinha um pouco mais de influência na área metropolitana do ponto de vista de planejamento, de financiamento de obras, etc. Então, no governo Fleury, você ficou fora? No governo Fleury já não estava. Quando o Quércia, no meio do governo do Quércia, uma parte do PMDB quis fundar o PSDB. E eu participei dessa fundação, mas ainda permaneci no governo do Quércia por mais um mês, a pedido dele. Fiquei no governo até que ele nomeasse o novo secretário. Aí deixei a secretaria, voltei para a Assembleia. E o que você me diz do PSDB hoje? Olha, é uma pena, porque eu sempre achei que o país, o Brasil, precisa de um partido social-democrata. Entendeu? Quer dizer, não pode ser um neoliberalismo muito arraigado, onde o Estado é Estado mínimo, não existe Estado praticamente, você privatiza tudo, quer dizer, você deixa de lado um pouco os mais pobres, os mais necessitados. Por outro lado, a social-democracia tem uma visão que contrabalança o aspecto do capitalismo, do capital, com o aspecto social. Isso me parece extremamente importante para um país tão desigual quanto o Brasil. Entendeu? Então eu acho que se você ter um partido que realmente consiga manter algumas regras do capitalismo
e, ao mesmo tempo, preservar, sobretudo, a população mais pobre, isso e as questões sociais, da educação, cultura, não é? Isso seria realmente interessante. Então, eu lamento que praticamente, e o PSDB foi um grande partido, não é? E praticamente morra de morte morrida. Aí está aparecendo na tela o portal no qual você já escreveu por diversas vezes, Getúlio. É verdade. E eu renovo o convite. Muito à obrigado. sua disposição. O nosso prezado Orbis News. Muito obrigado. Você esteve em mandatos como vereador e deputado estadual pelo antigo PMDB, atual MDB. Por que mudou a legenda para o PSDB? Então, por que você foi fundador? Mas qual foi o... Então, assim que o pessoal resolveu criar o PSDB, eu também estava participando da criação do PSDB. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Você queria sair do MDB? Isso. Aí, não, acabei saindo porque acompanhei o grupo que estava criando o PSDB. Sim. Uma questão de lealdade, uma questão Sim. até mesmo de identidade. Sim. Mas, sobretudo, uma questão de lealdade, o grupo do Mário Covas, sim, etc. E aí eu acompanhei, deixei a secretaria, e a pedido do Quercia ainda fiquei mais um mês, que eu tinha um bom relacionamento, nunca tive problema. Pelo contrário, o Quercia me respeitava muito, como eu também nunca tive atrito com ele. Como é que você avalia a política nossa atual? Ô Fausto, eu realmente lamento, viu? É uma coisa que me dá uma certa angústia, porque eu vejo que o país está num... Nós não chegamos, infelizmente, no fundo do poço. Nós acho que ainda vamos afundar mais para depois. E eu sou nisso otimista. Eu acho que o caminho da civilização é exatamente isso. Você vai para o fundo do poço, depois, paulatinamente, demora muito, mas você consegue caminhar. Veja, até pouco tempo o mundo caminhava por uma civilização mais, digamos, mais humana, mais árida, mais limpa, não é? Aí, de repente, você tem uma conflagração quase que generalizada. Oriente Médio, né? Na Rússia com a Ucrânia, né? Problema aqui da instabilidade política na América Latina, né? E, fora isso, o crescimento da criminalidade. Então, você tem um baixo nível político, de politização, né? Com falta de lideranças lúcidas, né? Você podia divergir, mas você tinha um Kennedy da vida, você tinha um Eisenhower, né? Você tinha Adenauer, você tinha, sabe, políticos que tinham potência, tinham intelecto, tinham instrumento de visão do mundo, né? Fernando Henrique Cardoso, aqui no Brasil, não é? Itamar Franco. Hoje você tem o quê? Me diz. Isso vale para o município de São Paulo, vale para o Estado e vale para o Brasil. O que você tem de grandes lideranças políticas? Na nossa época, quando nós éramos jovens ainda, você tinha o Carlos Lacerda. Você podia divergir, não concordar. Você tinha o Jânio Quadros. Né? Os caras que... O Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, que até no debate, não é? Tinham essência, né? Debatiam com profundidade. Hoje não, você não tem nem debate. Né? Então, eu lamento muito. E eu acho, Fausto, que ainda nós não chegamos no fundo do poço, mas vamos chegar e vamos sair paulatinamente. Por falar em fundo do poço, eu agora há pouco, antes de você chegar, estava vendo a internet, eu não me recordo agora o nome da pessoa que falou, mas falou com uma clareza. Ele comparou o nosso país com o Titanic,
que o Titanic, antes de afundar, tinha os violinos, tinha os jantares, e o navio estava afundando e ninguém acreditava. E o navio acabou afundando. Ele fez essa comparação. É isso mesmo. Na verdade, Titanic era uma festa antes de afundar, né? Todo mundo lá na beleza, bailes, tal, não sei o quê, né? A cantoria, uma orquestra impressionante. De repente, a coisa começa a afundar. Tem um choque, a coisa começa a afundar. É um pouco essa sensação do Brasil, não é? Mas eu sou otimista, no sentido de que você chega ao fundo do poço, mas paulatinamente, vai demorar, não é para a nossa geração, vai crescer, vai melhorar as condições do nosso país e provavelmente nós vamos diminuir sensivelmente a desigualdade social. Porque o que mata o Brasil são duas coisas. É a desigualdade que você tem social e a criminalidade que está aumentando. Sim, cada vez mais. O dia que você tiver um governo com legitimidade, com força política, ancorado no apoio popular, no apoio da população, da sociedade, você vai ter realmente uma situação de tranquilidade e poder caminhar. O Brasil tem todas as riquezas que precisa para esse mundo moderno de preservação ambiental. Nós temos a riqueza do verde, não é? Pouquíssimos países têm. Nós temos autossuficiência em energia, que é a condição básica para a sobrevivência humana. Que país tem isso? Que você tem condições eólicas, condições marítimas, condições de combustível mesmo, condições de sol, insolação o ano todo a partir de São Paulo. Não é? Você não falta energia gerada por células fotovoltaicas. Quer dizer, a possibilidade da eletrificação da nossa mobilidade é fantástica. Você foi secretário de Transportes do governo Celso Pitta. Fomos colegas. Fomos. Um governo muito difícil, não, Getúlio? Governo muito difícil, Fausto. E eu diria o seguinte, eu acho que isso tem muito a ver também com preconceito, não é? Começa por aí, né? Começa por aí. Você vê que o Pitta, ele sempre foi um prefeito extremamente educado. Eu tenho certeza que, tanto com você quanto comigo, como com os demais secretários, ele nunca destratou, nunca foi mais do que eles, sempre ouvia. E, infelizmente, ele não se deu conta de um fato, e eu também, em parte, me sinto até envolvido nesse drama, e você viu isso, que foi a questão do jogo. Ele já tinha problema com a mulher, com uma série de coisas e tal, mas que ainda dava possibilidade dele continuar governando a cidade. Os cofres públicos, os cofres municipais totalmente arrasados, né? Aí veio o negócio do jogo do semifinal entre Corinthians e Palmeiras. Eu acho que era Botafogo. Era um clássico que... o jogo eu não me lembro qual foi. Que nós, tanto da Secretaria quanto da CT, tínhamos advertido a Federação Paulista que o horário da partida não era adequado, antevéspera do Natal, tá certo? No horário praticamente do pico. E você ia criar um problema de trânsito e de saída da população para casa. Mandamos vários ofícios para a Federação Paulista, nunca responderam, fizeram a menor questão de responder ou não. Depois nós entendemos por quê. Porque, na verdade, a Federação não mandava em nada também. Aí, o que aconteceu? Eu
até estava viajando com meu filho para Curitiba, que ele tinha uma corrida de carro lá. A minha filha, que é jornalista, ligou para mim e disse: olha, o jornalista Fausto, não sei se é Fausto Macedo, vai te ligar para você porque ele quer uma entrevista com você. Pode ser? Falei, pode. Dá o meu número e liga. Ele ligou. A primeira coisa falou: secretário, o que o senhor vai fazer agora? Falei: fazer por quê? Não, porque a federação vai manter o jogo às tantas horas, 20 horas, ou 18 horas de terça-feira, véspera de Natal e tal. Falei: vou ver. Liguei para o Pita, prefeito. Falei: Pita, o jornalista me ligou e perguntou isso. Aí, o que nós vamos fazer? E para Pita, e o que nós vamos fazer? Olha, entrar na justiça, né? Peça uma liminar. Dito e feito, ele fez isso. Para quê? O juiz concedeu. Concedeu, inclusive, com prazo mais longo. Aí, pô, acabou, né? O mundo caiu, a Globo caiu. A Globo caiu em cima do governo inteiro. Do governo inteiro. Por quê? Porque a Globo tinha perdido 60 milhões. Na época, em torno de 50 milhões. 50 milhões de dólares. Quem me contou isso foi o... que saiu agora da Globo. Que a Globo tinha vendido já. Que tinha vendido a grade dos jogos ou da... E aí, porque tinha novela e tinha os jogos. Então, você tinha que mudar toda a grade de novo e ia perder tudo, né? Porque já não atendia interesse da Europa. Aí, pô, começou a perseguição em cima dele, em cima de todos nós. E ele não tinha também o apoio da Câmara, né? Aí, e outro problema, que realmente ele nunca foi de cortejar a Câmara. Ele não era político, né? Não era político. E eu diria até que o padrinho dele praticamente abandonou. Sim. Né? Porque quem tinha condições políticas de fazer o jogo tal e poder conduzir o governo, pouco seria. Era o Paulo Maluf. O Paulo Maluf. E no fim ele ficou abandonado, só recebeu a nossa solidariedade. Ele, no final, acabou virando meu amigo, porque a gente conversava muito e tal. E ele, quando eu liguei um determinado dia, ele estava já no hospital. Eu nem sabia que ele era portador de alguma doença e tal. Eu acho que o câncer dele foi emocional. Para mim foi, porque o baque foi muito grande. Muito grande. Ele já tinha o problema da mulher. O escândalo da mulher, que a mulher fez, que a mulher queria entrar no camarote. Rompeu com o Maluf. Rompeu com o Maluf. E depois não tinha apoio da Câmara. Os caras iam votar impeachment. E como você falou no comecinho aí, também um pouquinho de racismo, né? Então, eu acho que tudo isso foi em função muito do racismo. Eu fiquei muito feliz de ter trabalhado com ele. Quando falam dele, eu defendo, porque o pessoal fala, mas não conhece a história, não é? Exatamente. Eu também não me arrependo. Eu gostei muito de ter trabalhado com ele. Ele sempre foi um prefeito corretíssimo. Tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista ético. Então, Getúlio, eu nunca recebi um telefonema dele pedindo para atender alguma pessoa. Exatamente. Creio que você também. Exatamente. É uma pena. Olha, vamos falar um pouquinho mais sobre você. Hoje você tem algum hobby? Olha, você acabou de dizer antes do programa que ia começar a tocar piano. Não, eu faço musculação já há algum tempo. Aí eu estava até preocupado. Eu preciso fazer alguma musculação para o cérebro. Nisso, eu acompanhei meus netos numa aula de piano, que é lá no clube mesmo, no Círculo Militar. Aí eu estou lá vendo os garotos
tocar piano, a professora vira para mim e diz: o senhor não quer aprender a tocar piano? Vem aqui, tal horário e tal. Aí, na semana seguinte, eu fui lá, comecei gostei. Falei, tá bom, vou me inscrever e faço. Então já fazem 5 meses que estou aprendendo a tocar piano. Olha aí, para quem está nos assistindo, aos 82 anos, começando a tocar piano. Já dá para dar vida que segue, né? Pois é. Além disso, um dia eu estava nessa aula de piano, tal, já no 3º, 4º mês, veio um senhor, mais ou menos da nossa idade. Getúlio, você gosta de cantar? Eu falei, gosto, eu canto no banheiro, canto em casa, assim, meus netos ficam todos arrepiados. Olha, o coral aqui do circo está precisando de homens, tem poucos homens. Voz masculina. Voz masculina. E tem uma vantagem, os homens não pagam, as mulheres pagam um X lá e tal. Eu falei, tá bom, que horas é? 14 horas. Tá bom. Aí eu cheguei, vim aqui me inscrever aí, quero ver como é que é esse negócio. Gostei, fui lá, já fizemos a primeira apresentação no Palmeiras, no seu time, coral. Né? No coral. Era para apresentar 4 corais, apareceram 3 corais, um dos quais fomos nós, e nós tivemos a primeira apresentação pública. E agora vamos fazer a segunda. Eu ia perguntar como é que você aproveita o seu tempo livre, você já acabou de falar. Praticamente isso, né? Eu faço musculação, faço piano. Piano, você sempre gostou de piano? Sempre gostei. Eu ouvia minha irmã tocar e tal. E agora coral também. Que bom, que bom. Parabéns. Muito obrigado, Fausto. Estamos chegando ao final, infelizmente, do nosso programa, Getúlio. Mas eu acho que o espectador nosso ficou sabendo com mais detalhes um pouquinho mais da sua vida, né? É uma vida longa e com muito trabalho realizado em favor da população. E você tem esse mérito. Fiquei muito grato com a sua presença, viu, Getúlio? Ô Fausto, eu que fiquei satisfeito, muito, muito grato com o seu convite, envaidecido, porque você leva esse programa, que é herança do Gente que Fala, e que nós participamos, não é? O programa tinha 24 anos. 24 anos. Então é uma longa jornada. E você, Fausto, realmente merece todo o nosso apoio, todo o nosso incentivo, e você também é um grande estimulador, um grande incentivador das novas gerações. De modo que eu agradeço e estou aqui sempre à sua disposição. Eu devo dizer, Fausto, que eu estou satisfeito com a vida. A vida deu para mim, e certamente deu para você, tudo aquilo que a gente podia ter e que, de certa maneira, nos satisfez. É lógico que a gente gostaria de manter essa longevidade por mais tempo, mas não somos nós que decidimos sobre esse destino. Mais uma vez, então, muito obrigado pela sua presença e ao espectador, lembrando que amanhã estaremos aqui de volta com o podcast do Gente que Fala. Um abraço a todos.